Bem-vindos ao Parem Pod, o podcast da Parentea. Eu sou Giovanna Thierry, psicóloga e sócia fundadora da Clínica Parentea e agora uma das hosts desse podcast. E eu sou Luana Godoy, psicóloga, também sócia proprietária da Clínica Parentea, uma das hosts desse podcast que surgiu com a ideia de trazer assuntos como empreendedorismo, universo infantil, de uma forma mais leve, descontraída, mas do nosso jeitinho, né, Gô? E o tema do episódio de hoje é um tema muito importante. A gente vai falar sobre a importância da saúde mental na infância e adolescência. E para esse bate-papo especial, a gente convidou a nossa querida tia Camila, que ela é psicóloga e atende aqui na Clínica Parentea, para conversar com a gente, esclarecer um pouquinho sobre a importância e tirar as dúvidas de todo mundo. Seja bem-vinda, tia Camila. Obrigada, bem-vinda, tia Camila. Muito obrigada pelo convite e pela confiança para falar sobre um tema tão importante, tão em evidência hoje em dia. Então, vou me apresentar. Eu sou a Camila, mais conhecida como tia Camila, aqui na Parentea. E atualmente eu sou psicóloga clínica e também atendo adultos e o público infanto-juvenil. Perfeito, Cá. Bem-vinda. Quando a gente fala, né, sobre a saúde mental, na infância e na adolescência, o que significa isso na prática? Como que a gente pode sinalizar para os pais a importância deles observarem isso? Desse cuidado, né? A partir de quando que os pais podem começar a observar? Sim. Eu acho que a primeira coisa é importante a gente entender o que é saúde mental e desmistificar algumas coisas. A saúde mental é muito ligada com o bem-estar. E o bem-estar, ele tem uma definição que vai muito além, não é simplesmente a ausência de doença. A saúde mental, o bem-estar, ele envolve um contexto emocional, psicológico, social, e ele contempla a vida daquela pessoa como um todo. Basicamente, independente da idade, um bem-estar, ele envolve a capacidade que a gente tem para lidar com os desafios do dia a dia, a capacidade que a gente tem para regular e reconhecer nossas próprias emoções e lidar com as adversidades, sejam elas muito intensas ou não. A gente conseguir construir relacionamentos saudáveis. E quando a gente fala sobre crianças e adolescentes, o bem-estar também envolve o desenvolvimento deles. Então, será que esse desenvolvimento está sendo adequado? Será que as necessidades básicas estão sendo supridas? Será que o aprendizado está indo de acordo com o que aquele desenvolvimento pede? Então, o bem-estar, ele envolve tudo isso. E é muito subjetivo. É muito também, subjetivo, né? Porque, como a gente fala, ele vai de acordo com o contexto que aquela pessoa está inserida. Então, de repente, o que é bem-estar para um não vai ser para outro. Exatamente. Então, tem que ter o respeito com relação à realidade de cada um. E alguns estudos mostram que tem sido muito evidente a alta prevalência de transtornos mentais sendo diagnosticados em crianças e adolescentes. Por um lado, isso é muito positivo, porque a gente consegue trabalhar com intervenção precoce. Mas, por outro, também acende na gente um sinal de alerta, né? Porque Uma preocupação. Uma preocupação, né? Porque o que está deixando de ser visto com cuidado para que essa prevalência esteja ali sendo mostrada pra gente. Porque hoje em dia não, mas é difícil a gente diferenciar o que é um sinal de alerta e o que é simplesmente uma fase difícil daquela criança. Enfim. Como que acho que é importante a gente sempre fala para trabalhar com a prevenção. Sim. Então, os sinais, eles já vão sendo evidenciados, nunca acontece do nada, né, Cá? Então, acho que a gente tem que, principalmente para os pais que estão do lado de lá, estão ouvindo, como que a gente pode orientar esses pais para prestarem atenção nesses gatilhos, nesses sinais de alerta? Sim. Eu acho que o sinal universal, antes da gente especificar os sinais de alerta e também essa fase difícil, é a mudança abrupta do comportamento. Então, seja um adulto, seja uma criança, um adolescente, quando um comportamento foge daquilo que é habitual, já acende ali, né, que está acontecendo alguma coisa. Então, esse é um sinal universal. E eu acho que os principais fatores que diferenciam um sinal de alerta de uma fase difícil é a frequência, a intensidade e o prejuízo. Porque, geralmente, uma fase difícil, ela tem uma duração menor. Então, pode ser uma mudança de comportamento que dure 1, 2, 3 semanas, mas não persiste por muito tempo. E também você não encontra prejuízos muito significativos em contexto escolar, por exemplo, familiar ou social.
E você encontra também uma explicação, talvez breve, né, por aquela fase. Então, Exatamente. é um período de provas. Exatamente. É uma mudança de casa, uma mudança de escola. Uma mudança né? na rotina. A perda de um familiar. Perda de um familiar. Separação dos pais, né? Mas quando isso começa a durar muito tempo, a ter um tempo maior daquele sofrimento, aí a gente já precisa prestar mais atenção. Já é um sinal de alerta. Já é um sinal de alerta. Não que a fase difícil também não mereça atenção. Ela merece. Mas quando aquilo se persiste, aquilo já acende um alerta pra gente. Porque eu digo duração de 1, 2, 3 meses. Porque aí ela já vem acompanhada, por exemplo, de um isolamento social, de um sofrimento muito intenso, né? E aí a gente pode correlacionar isso também com os prejuízos, que são os prejuízos, por exemplo, o mais evidente, acho que no caso do público infanto-juvenil, que é o baixo rendimento escolar, A questão da alimentação. a questão da alimentação, do sono, a irritabilidade também. E gosto muito de falar que crianças e adolescentes, eles têm suas formas de demonstrar esses sinais de alerta. Talvez os adolescentes de forma mais intensa, por terem passado pela puberdade, por toda essa fase. Pelas mudanças A hormonais. mudança hormonal, as pressões sociais, comparações, né? Eles intensificam bastante, né? Os sinais e as emoções, né? Sim. Mas isso também é um sinal de alerta. Exatamente. E talvez fique até mais complicado para o acesso dos próprios pais, isso, né? Crianças, nem sempre, acho que é importante pontuar, que um sinal de depressão e ansiedade, ele é muito sutil no começo. Um adulto, ele pode ter uma forma de ter aquele sinal, que pode ser a depressão, a ficar deprimido com mais frequência, tudo mais. A criança... Se isolar, né? Se isolar. A criança, não é só porque ela tá brincando Que ela tá bem. que ela tá bem, exatamente. Então, é importante ter isso em mente. Eu acho que o conhecimento é o principal fator e o acolhimento para os pais terem um diálogo aberto mesmo, assim, com as crianças, para eles se sentirem confortáveis para se expressar através das brincadeiras em casa mesmo, assim, esses sinais podem aparecer. Sabe uma coisa que eu acho que é muito importante? É saber, dentro de casa, a deixar as emoções que não são vistas como boas, né? Então, a tristeza, a ansiedade mesmo, a raiva. Deixar elas serem expressas. Exatamente. Elas serem expressadas, perdão. Então, eu acho que falta um pouco disso no contexto familiar. Sim. Elas são muito obscuras dos elas pais são ainda. Eles querem falar que veladas. às vezes, são veladas, exatamente. É um tabu, né? A gente tem muitos tabus em saúde mental e esse é um deles. Acho que, em primeiro lugar, é a aceitação do sentimento. Tanto para os pais, acho que eles são as maiores referências dessas crianças e as crianças têm como modelo o que os pais fazem, o que os pais falam. E quando os pais também têm esse cuidado de levar a expressão emocional de forma natural, isso sobre o que eles facilita, sentem. exatamente, facilita a conexão com o seu próprio filho, para ele também se sentir confortável para falar sobre isso, né? Então, quando a gente fala de sinal de alerta, em contexto de depressão, por exemplo, em crianças a gente pode encontrar um choro excessivo, exagerado, uma alta sensibilidade, né? Qualquer coisinha quer chorar. Pode vir até a regressão de alguns comportamentos, então a criança pode voltar a fazer xixi na cama, aquela questão da enurese, porque isso acontece por uma insegurança, questões de autoestima, a ansiedade de separação dos pais, uma insegurança extrema de se separar dos pais por achar que vai acontecer alguma coisa, aquele pensamento catastrófico, sabe? Mudança na alimentação, nos padrões de sono, não quer ir para a escola. Então, são sinais que a gente pode encontrar em aspectos mais depressivos, mais de ansiedade. Em adolescentes, isso também acontece, mas eu acredito que tem fatores com maior frequência, que pode ser o uso excessivo de telas, que é uma coisa que preocupa muito a gente hoje em dia. Aquele né? adolescente que fica dentro do quarto Isolado, né? por mais de 2, 3 horas, sem comer, sem levantar para beber uma água. Às vezes
sem usar o banheiro. Sem supervisão. Sem supervisão. Dos responsáveis do que ele tá assistindo. Exato. Ali. E até a questão do autocuidado, né? A higiene. Então, percebeu que seu filho tá demorando muito para tomar banho, para buscar comida, ou enfim, a quarto muito bagunçado. Tem toda essa questão, né? Porque realmente tá um caos, é um misto de sentimentos e a higiene acaba ficando em segundo plano, mas não é porque ele quer. É porque realmente acontecem mudanças no cérebro. A motivação dele Exatamente. de mudar e de sair daquele lugar tá prejudicada. É muito difícil. E aí, crianças e adolescentes, eles estão num desenvolvimento ali frenético. O cérebro, ele tá formando a sua arquitetura de forma que vai moldar a personalidade, enfim, vários fatores ali, né? Que a neurociência pode explicar com maior propriedade. Mas é importante a gente detectar esses sinais cedo, porque a gente tem que lembrar que a gente está formando adultos. Qualidade de vida na vida adulta. Isso é prevenir, sabe? Quanto mais precoce a gente entender que aquele comportamento é preocupante, mais cedo a gente procurar ajuda profissional e também não isentar a escola dessa responsabilidade, é mais fácil, assim, favorece que um desenvolvimento pleno seja oferecido, né, pra eles. Sim, sem dúvidas. E falando da escola, que bom que você... Porque a gente tá dando alguns alertas pros pais dentro de casa começarem a notar as diferenças. E dentro da escola, que é, às vezes, o lugar onde a criança passa mais tempo do dia. Então, qual que é a importância? Como que a gente pode identificar também, ajudar professores, educadores? Os pais também podem perguntar como que, né? Quais são as perguntas, além do desempenho pedagógico e acadêmico, né? Eu acho que o interesse deve vir de ambas as partes. Eu acho que a comunicação entre os pais e a escola deve ser muito proativa. Então, a escola, ela vai ter informações muito ricas sobre aquele aluno, porque a vida da criança e adolescente geralmente é casa, escola, alguma atividade extracurricular, lazer, mas são os dois contextos que ele mais está inserido. Então, a escola tem o dever de ter essa comunicação com a família, de perceber também alguma alteração no comportamento que seja significativa e comunicar essa família. E a família também pode e deve comunicar à escola se acontecer alguma coisa diferente na família, por exemplo, separação dos pais, perda de algum familiar, algum evento que foi marcante, para a escola também ficar atenta em possíveis mudanças de comportamento e terem essa comunicação em conjunto. Tudo isso é muito importante, porque o aluno precisa sentir confiança de que aonde ele está é um lugar em que ele é acolhido. Ele não precisa esperar chegar em casa para, né, desabafar com a mãe, com o pai, com algum adulto. Ali na escola tem que ter adultos disponíveis como referência para que ele possa externalizar também, né? Sim. É aí que junta a educação e a saúde, né? Elas são muito próximas, elas precisam andar Exatamente. em conjunto. É o trabalho multi, um complementa o outro, né? E a escola, eu acredito que... Eu acredito muito nas escolas. Eu amo falar de escola, porque eu vejo que eles têm um papel muito rico, assim, de possibilidades mesmo para essas crianças. Para oferecer. E para as famílias também, né? Eu acho que em contexto de diversidade, de educação socioemocional, que algumas escolas têm em seus currículos e que fazem muita diferença, para falar sobre empatia, para falar sobre respeito. Então, no Setembro Amarelo, a gente vê muitas escolas se engajando para falar sobre prevenção, sobre esperança, desmistificando que esse tabu, né, da saúde mental, levando isso para as escolas, isso é muito importante, é muito legal de se ver e que a gente deve valorizar. Sim. Sem dúvidas. A escola tem que ser um ponto seguro para as crianças e para as famílias, principalmente. Né? Porque muitas vezes quem vê a dificuldade da criança, às vezes não é nem os pais, é a escola que acaba recorrendo para a família, né? E ali fazendo um encaminhamento para o profissional. Em relação ao bullying, né, Ká, a gente tá vendo muitos casos hoje em dia. Ele sempre foi muito presente nas escolas, mas hoje está sendo muito mais falado e conhecido, né, assim, para o público em geral. O que você acha sobre isso? Fala um pouquinho sobre esse tema.
Olha, eu enxergo o bullying como um tipo de violência, né? Ele é um tipo de violência e é importante falar sobre o bullying dentro desse mês especificamente, mas o ano inteiro, porque o bullying ele pode levar a uma ideação suicida, que é um tema que a gente precisa, sim, se aprofundar. Então, eu vejo com muita compaixão e de verdade, assim, eu vejo que a intervenção, ela cabe não só à vítima, mas ao agressor. Porque a vítima, ela pode ter impactos como a fobia escolar, a ansiedade social, medos. Então, até a questão da somatização. Aquela criança sente muita dor de barriga, sem causa física aparente, para não ter que ir para a escola, muita dor de cabeça. E aí já vem os sinais também que podem ser sintomáticos para depressão. E o agressor, ele vai denunciar que alguma coisa não tá bem na realidade dele. Alguma coisa precisa de atenção. Sim. Porque não é um comportamento que a gente considera adequado e que tá dizendo que aquela criança precisa de ajuda. Ele precisa de um cuidado Precisa também. de um cuidado. Né? Porque é aquilo que a gente fala, né? Só machuca quem está machucado. Exatamente. E então, como lidar, né? É muito difícil lidar com bullying, porque a gente fica pensando, é uma situação tão difícil, a gente vai... um olhar punitivo, né? Aquele agressor precisa saber das consequências, tudo bem. A gente pode tratar isso de uma forma educativa. E aí que entra a questão da escola também. Da escola promover ações preventivas, já pensando nessa questão do bullying. Então, é o que eu falei, algumas escolas têm seus currículos... Uma psicoeducação. Exatamente, e frequente. Não Tendo só isso no mês currículo. de Setembro Exatamente. Amarelo. Porque não é só em setembro que acontece essas coisas, Não, né? E o óbvio precisa ser dito. Não tão óbvio às vezes, mas a informação precisa ser repetida. Sim. As ações precisam ser constantes. E eu acredito que essa intervenção, essa educação mais emocional nas escolas, de inteligência emocional, ela precisa também ser realizada com os próprios educadores, para eles saberem como lidar, como manejar, que orientação eles dão com a intervenção imediata. Então, viu acontecer uma situação do tipo, ter intervenção imediata e saber para onde encaminhar, saber como orientar, saber como conversar com os pais, porque... independente se seja a vítima ou o agressor, ambos precisam de ajuda. Porque o bullying justamente tem essa característica dele ser frequente. Sim. Então, às vezes um evento ali, um atrito entre alunos, que tem um educador que está ali atento e preparado, ele intervém ali na hora, cessa. Né? Não dá chance para ficar frequente, né? Como uma situação de bullying, que daí é aquilo. Fiz, não tive nenhuma consequência, não tive nenhuma punição, e aí vai se tornando cada vez mais frequente, aí a gente pode caracterizar, né? Encoraja os outros. Encoraja, abre caminho, né? Para que mais coisas aconteçam. E é importante ter uma política na escola, realmente não ao bullying. Isso é uma regra firme e vai ter intervenção se isso acontecer. Porque é uma coisa grave, né? Como eu falei, mexe com a autoestima de quem é a vítima. Não que a autoestima do agressor também esteja 100%, provavelmente não está. Mas para ambos os lados podem ter impactos muito significativos a longo prazo, né? E não é isso que a gente espera. Sim. Você falou que o acolhimento pode ajudar muito. E a rotina? Se ela for bem estabelecida, você acha que pode também trazer um benefício? Eu acredito que sim. Eu vejo a rotina... Eu adoro rotina. Eu também sou vítima da rotina. Funciono com rotina, mas eu acredito que a rotina ela funciona também quando a gente tem a flexibilidade de lidar com as imprevisibilidades, né? E também a rotina é importante para as crianças, porque as crianças precisam dessa segurança, elas precisam dessa previsibilidade, né? É até uma questão de redução de ansiedade. Por mais que elas reclamem, por que tem que acordar cedo todo dia? Por que eu tenho que escovar os dentes? Por que eu tenho que tomar banho agora? Deixa, né? Elas vão reclamar, né, nessa idade, mas cabe a nós, adultos mediadores, estar seguro de que a rotina é um grande... É um fator de segurança, né?
A frustração, ela é importante, ela vai ensinar também. E a gente pode interligar isso com a questão dos limites, né? E os pais, eles... É importante entender que eles são os adultos dessa relação. E eles têm um papel importantíssimo, que é guiar essas crianças a caminho de uma vida adulta que seja saudável. Então, a longo prazo, colocar limites, inserir isso, vai ser importante para que essas crianças se sintam seguras no seu desenvolvimento do que elas devem ou não fazer. É o oposto do que se pensa muitas vezes quando os pais, eu me coloco nesse lugar também como mãe, de não colocar a que ponto que a gente coloca, impõe um limite ou respeita a vontade daquele indivíduo, daquela criança. Então, a gente sempre tem que estar seguro do porquê. Sim. Dos porquês. Então, a rotina, ela é importante. Sim. É claro que Tem coisas que são exceções. inegociáveis, É, né? Eu acho que é disso que você tá querendo falar. Isso. Escovar o dente, tomar banho, é inegociável. Você precisa fazer, porque são coisas básicas da vida. Se alimentar, dormir bem, dormir cedo, enfim, acordar cedo, cumprir um horário da escola, são coisas inegociáveis. Agora, tem outras coisas que a gente pode abrir mão, principalmente de crianças que já ajudam em casa, por exemplo. tem essa A gente fala autonomia. muito sobre isso, né? Uma criança de 10 anos, por exemplo, ela já pode estar ajudando a tirar a mesa, colocar a mesa, enfim, levar a roupa no lixo. A roupa no lixo, meu Deus. Não. A roupa no cesto de lavar roupa. Enfim, só que, por exemplo, isso a gente pode até negociar. Poxa, não dá pra eu fazer agora, mãe. Posso fazer daqui a pouco? Ah, então beleza. Eu acho que é isso Cabe que você a flexibilidade Sim. nesses momentos. E né? até é legal ter essa parceria, aquela criança, aquele adolescente ser ouvido também, né? Eu acho que nem tudo precisa ser tão restrito. Dá pra ter uma parceria, por isso que é importante ter essa conexão entre os pais e os seus filhos, pra que eles sintam a vontade também, pra não concordar. Exato, trazer opinião, Exatamente. né? Porque senão vira algo muito rígido também. E não é essa a Não é proposta, essa ideia, né? exato. Agora, essa questão dos limites, ela não tira a necessidade do acolhimento também, né? Que todo mundo merece e deve ter acolhimento. Mas quando a gente fala sobre crianças que estão ali em pleno desenvolvimento e muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, muitas emoções novas, meu Deus, o que eu tô sentindo, ele vai precisar de um pai que possa orientar ele com relação a isso, às vezes até uma ajuda profissional quando verem a necessidade, mas o acolhimento ele vai muito além do que a gente imagina, ele vai através de uma validação emocional, vai através de uma orientação, de uma ajuda na escola, de um tempo de qualidade, tudo isso De uma conta. identificação. De uma identificação. Puxa, eu me lembro, eu nessa idade também passei por isso, Exatamente. filho, filha. Exatamente. E eu acho que a conexão entre pais e filhos, principalmente nessa realidade que a gente tem hoje, esse mundo frenético e todo mundo trabalhando muito o tempo todo, um tempo, infelizmente, muito curto, que isso não se perca também nesse tempo de qualidade, que é importante e também é uma ação preventiva. Aproveitar os momentos de alimentação, né? O comer junto. Isso faz total diferença pra ter uma conversa, um acolhimento no momento de jantar, porque a gente sabe que a correria do dia a dia é difícil. Então, usar esses momentos pontuais. Às vezes não dá pra gente fazer um passeio específico, mas usar esse momento de família mesmo, seja sentado no sofá ali, momento de jantar, e utilizar para acolhimento. E às vezes é o que a criança mais valoriza. Os momentos mais simples, entre aspas. Feliz no simples. E é o que a gente sempre fala aqui na clínica, né? Que o carinho, ele vem de várias formas. Desde quando seu pai coloca a sua comida no prato pra você, esquenta a sua comida, ou ajuda você na tarefa de casa, até fazer o carinho físico, né? Entre aquilo das linguagens do amor até. É verdade. Tem diversas formas de você demonstrar o seu pai, sua mãe, aquela criança, aquele adolescente. É importante cada um entender Quais são as formas de quais demonstração. são as formas de demonstração. Entender que nem sempre ela vai ser de forma verbal. Às vezes vai ser ali no afeto, naquela ajuda que eu tô te dando, né? Ainda mais o adolescente. A gente vê muito, né, nas escolas. Eles usam aqueles moletons e eles gostam de ficar, né, de pegar e gostam de se abraçar e ficam todos naqueles, né, aquele montinho ali. Enfim, e às vezes
chega em casa e não tem esse abraço. E, na verdade, às vezes, dos pais, eles nem querem. Também tem isso. Tem suas particularidades, Tem as suas particularidades. E aí é importante fazer essa psicoeducação do que é o amor. Do que é a forma de demonstrar. Como pode ser a forma de demonstrar carinho para eles se sentirem amados e acolhidos, né? E não é romantizando também a realidade, né? A gente sabe que é muito difícil a criação de um filho e também nem sempre a gente vai ter abertura suficiente para chegar no adolescente e falar sobre emoções. Mas é por isso que isso deve ser construído desde muito cedo. E como você tinha falado no começo sobre as emoções negativas, como elas devem ser naturalizadas, né? Como elas devem ser colocadas também na mesa como algo natural, porque todo mundo sente raiva. Todo mundo sente tristeza, revolta, inveja, ciúme. Todo mundo sente isso. Sim. E o adolescente, ele escuta e se sente também frequentemente como inadequado. Porque tá passando por uma série de mudanças. E aí todo mundo já fala o senso comum, né? Ih, chegou nessa fase da adolescência. E essa fase é difícil. Então eles já se sentem já inadequados. Aborrecência, não é? Aborrecência. A adolescência é muito curiosa, porque tem muitos aspectos, assim, importantes, mas também é uma fase que merece ter aquela atenção especial, né? Se a gente for voltar no assunto sobre os sinais de alerta, eu acredito que os adolescentes talvez seja até mais intenso, porque eles começam a ter acesso um pouco daquela realidade do adulto. Então, o que pode ser um sinal de alerta? Falar muito sobre morte, uso de substâncias, tudo isso também já entra nesse contexto. Os adolescentes, eles são muito sensíveis. E eu falo isso numa questão positiva mesmo. Pelo menos nas experiências que eu tive com adolescentes, eu percebo como eles são sensíveis. Eles querem ser amados, querem ser ouvidos e compreendidos. Então, é até uma dica para os pais, né? Nem sempre você vai entender o que o seu adolescente está passando, o que ele está pensando, o que está acontecendo. Mas só de você estar ouvindo e tentando entender, aquilo já vale um ouro para ele. Só de você se esforçar para entrar na realidade dele, buscar entender e validar aquilo que ele gosta, por mais que na sua época não era normal, aquilo já vai ser muito importante. Então... E aquelas frases, né? Isso aí é frescura. Nossa, né? Tomar cuidado com esse tipo de frase, apesar de às vezes acontecer, né? Porque isso invalida o sofrimento emocional, isso invalida toda uma história daquela pessoa, todo o contexto que ela tá vivendo, né? Então, você falar que é frescura, que vai passar, que é só dormir, outra coisa muito comum que falam, você tem de tudo, você tem casa, você tem comida na mesa, você não tem do que reclamar. Você não tem do que reclamar, porque você tá assim, para com isso. Se apega a Deus. Não que não seja importante tudo isso, é muito importante, mas não é o suficiente quando uma pessoa tá com sofrimento emocional, vai muito além disso, que são questões multifatoriais, né? Dito tudo isso, Ká, a gente vê que as redes sociais, elas estão muito presentes na vida dos adolescentes e com muita intensidade, frequência. Sim. E como que os pais podem auxiliar nessa supervisão? Bom, eu acho que o primeiro ponto é que a gente tá no mundo virtual, no mundo digital, assim, que a gente tá avançando muito, então chega até a ser injusto restringir 100% o uso de telas. Faz parte do nosso contexto histórico, a gente não vai tirar isso de alguém que tá inserido nesse meio, né? Mas é importante ter o acompanhamento, a supervisão. Então, às vezes, a rotina pode servir até para isso, para estabelecer horários, de repente, para esse uso, um tempo de tela, acompanhar e conversar abertamente, buscar essa confiança com o seu filho, de que ele pode falar com você o que ele tá vendo na internet, de repente ver um vídeo engraçado juntos para ir criando esse vínculo, assim, essa confiança. O acompanhamento, ele é importante também a trazer práticas educativas. Então, explicar o que são filtros. Legal. Porque filtro gera muito aquilo da comparação na internet, né? Impacta diretamente na autoestima. Impacta muito. E quando a gente fala do público infanto-juvenil que sente tudo com maior intensidade... Essa questão da comparação pega muito. Muito, nossa. Então, nas redes sociais tem muito filtro, tem aquela realidade que é irreal, que é não inatingível. Os blogueiros, blogueiras da vida. Exatamente. Os influenciadores, né, que tem ali nas suas redes sociais um recorte, não é a realidade 100%.
Perfeito. Então, Trazer trazer essa conscientização. exatamente. E é papel dos pais também fazer Não essa... só aquele tema que todo pai e mãe, eu imagino, que se preocupe, que é em relação aos pedófilos, aos adultos que estão com más intenções e que estão ali acessando as redes Sim. sociais dessas crianças e adolescentes. Então, isso também é um assunto de extrema importância. Mas não é só isso. Falando em saúde mental, os filtros, a comparação é também um gatilho. E é importante você falar sobre isso, porque foi promulgada uma lei sobre adultização nesse último mês. Eu acredito que isso vai trazer muitos avanços importantes, porque a gente vê cada vez mais crianças e adolescentes em redes sociais. Sendo expostas. Sendo expostas e fazendo coisas que são levadas, impulsionadas justamente pela comparação. Então, crianças que já querem ter corpo de adulto, enfim, é um tema, assim, bem amplo, mas só pra gente contextualizar, né? Como é importante ter esse acompanhamento. Mas acho que o mais importante de tudo é que as crianças, adolescentes, têm os seus pais, seus cuidadores, as figuras mais próximas como modelo. Então, não adianta a gente falar, filho, não fica muito na tela, evita isso e aquilo, se os pais não fazem isso também. Então, é ter esse cuidado quando É tá perto deles. aquela hipocrisia do não pode usar celular na mesa, mas o pai e a mãe usam o celular na Exato. mesa. Isso a gente vê muito. E aí, o adolescente pensa, mas se ele tá usando, eu também posso fazer isso? Né? Posso ficar vendo vídeo enquanto eu como. Não que vai ser uma ditadura também, né? Não é isso. Mas é que estejam alinhados nesse uso de telas. Sejam coerentes. Sejam coerentes, sejam modelos, né? E eu sei que muitas vezes é difícil fazer isso, mas a longo prazo vai ser tão importante. Vai mesmo. Muito Sem importante. dúvidas. É. Quais práticas simples do dia a dia a gente, os pais, enfim, podem fazer para que elevem a autoestima dessas crianças e adolescentes? Olha, eu não posso deixar de falar que o autocuidado dos próprios pais é importante. Então, é aquilo. O que os pais sentem e fazem vai refletir nos seus filhos. Então, acho que, em primeiro lugar, é os pais verem o autocuidado como uma terapia fora do consultório também, né? E a terapia não é só quando você vai numa sessão. O autocuidado, ele vai além. E que esse autocuidado seja fazer uma atividade ao ar livre, que pode trabalhar para redução de ansiedade, redução de estímulos. Seja você fazer uma atividade que fuja da sua profissão. Então, eu sou advogado, mas eu quero fazer uma aula de pintura. Isso é um autocuidado. E levar esse modelo para os seus filhos, porque isso já é prevenção, né? Então, muitas vezes, o ambiente escolar já é muito puxado, cansativo, é muita pressão. Então, motivar atividades, exercícios físicos, motivar saídas livres, momentos de qualidade, tempos de qualidade, conversas. Uma boa alimentação uma também. boa alimentação, necessidades básicas que devem ser valorizadas. Mas também aquilo do tempo de qualidade, que eu gosto muito de falar sobre isso, porque nem que seja 15, 20 minutos para você ter um ritual noturno com o seu filho, com a sua filha, de contar uma história. Isso já é um autocuidado para ambos também. Uma conexão, né? Traz uma aproximação. Uma aproximação. E aí, imagina que naquele dia específico, seu filho passou por alguma situação na escola e tudo mais. Sabe aquela pergunta clássica? Como foi seu dia na escola? O adolescente, a criança fala, normal. Tudo bem. Foi legal. Igual. Eles são... Se você faz uma pergunta direta, eles respondem dessa forma. Agora, se tem ali um contexto de cuidado, de conexão, favorece que eles tragam alguma coisa curiosa ali do dia. Eles se sentem seguros. Exato. Né? E aí, uma coisa importante, né? Que tá todo mundo tentando. Às vezes são pais de primeira viagem e são filhos de primeira viagem também. Tá todo mundo aprendendo junto. É importante ter essa abertura, essa parceria pai e filho, para que possam encontrar as maneiras que eles se sintam bem dentro de casa, para que realmente a casa seja um lar. E para que eles encontrem suas próprias formas de autocuidado juntos. Que os filhos possam ser ouvidos e direcionados para aquilo que eles querem, que vão fortalecer a autoestima, que vão fortalecer a segurança emocional deles. Então, às vezes, o seu próprio filho identifica que não tá bem. E ele mesmo pede ajuda para um profissional.
para buscar uma terapia, alguma coisa. Isso acontece muito. Muitos adolescentes, muitas crianças têm a iniciativa de falar que quer fazer terapia. Aqui na clínica sempre chega casos assim, né? Então a gente gosta muito disso porque quando o pai e a mãe chegam, significa que ele validou aquilo, ele ouviu aquela necessidade, né? Então isso é muito importante. E cada vez mais os pais estão tendo essa consciência de que foi aquele tabu de que terapia é só pra maluco, terapia é só pra X, Y, pra quem tem um diagnóstico. Não, vai muito além. Então, trazer esse assunto como aberto dentro de casa, terapia, psicólogo, e aí traz essa confiança da criança poder, né, pedir também, saber que existe uma ajuda profissional. Exatamente. E aí, quando a gente pensa sobre isso, a gente vai pensando em vários aspectos de como vão influenciar a vida daquela pessoa, né? Então, um aspecto social, por exemplo, que é super importante. Quando a gente encontra um prejuízo nisso, é difícil reverter, porque a gente está falando sobre a autoestima, a gente está falando sobre a segurança, a gente está falando de diversos aspectos. E aí, quando a gente retira esse tabu, a gente abre portas para que prejuízos como esse não aconteçam, né? Prevenção, né, cara? Prevenção. E ela pode ser muito simples. Ela não precisa ser uma coisa extraordinária. E quanto mais cedo a gente ter o conhecimento, a sensibilidade de olhar para isso como importante hoje em dia, melhor. Perfeito. Bom, nós estamos chegando ao final desse episódio. Foi incrível, muito rico de informações. Espero muito que vocês tenham aproveitado. E, Ká, deixa para os pais uma mensagem final. Bom, a gente sabe que é muito difícil a gente falar sobre as emoções, sobre um sofrimento emocional, mas é importante, a gente precisa quebrar esse tabu e ter a sensibilidade também de reconhecer quando quem está ao nosso redor precisa de ajuda, quando nós precisamos de ajuda. Então é muito importante a gente falar sobre isso e confie em que existem profissionais qualificados, com uma escutativa, com um acolhimento que possa ajudar seu filho e a sua família. Perfeito, Ká. Obrigada pela mensagem. Inclusive, a gente está realizando diversas palestras e capacitações. Inclusive, uma delas é sobre esse tema de saúde mental, sobre a importância da conscientização da saúde mental nas crianças e nos adolescentes. Com a presença da tia Camila, a gente está indo até as escolas. Então tá sendo muito legal. Sim. Esse foi mais um episódio do Parempod. Para você que está escutando a gente pelo Spotify ou assistindo a gente pelo YouTube, não deixe de compartilhar, comentar e curtir. E, Ká, obrigada por ter participado do Parempod. Foi uma delícia bater esse papo com você. Então nos vemos no próximo episódio. Lembrando que aqui no Parempod, a escuta é leve, o papo é profundo e o cuidado é real. Tchau!